Senhor meu Deus, Pai querido, Senhor, eis-me aqui nessa manhã para, junto com as tuas filhas, entrarmos na tua presença, Senhor, pedirmos a permissão para entrar, Senhor, na sala do trono. Senhor, em primeiro lugar, primeiro que tudo, Senhor, eu sei que eu não posso entrar nessa sala de qualquer jeito. Mas, como diz a tua palavra, que o Senhor é a nossa sorte, e nós tivemos essa sorte pela graça. É justamente essa graça que nos limpa, é essa graça que nos dá permissão, é essa graça maravilhosa que não aceita os meus erros, os nossos erros, os meus pecados, os nossos pecados. Mas essa graça maravilhosa me dá a chance de ser perdoado, de ser perdoada, de sermos perdoados. E eu te peço para entrar, porque eu preciso falar com o Senhor. Precisamos falar contigo nessa manhã. A verdade, são tão poucas as palavras, mas o Senhor tem tanto a falar. E eu preciso ouvir, nós precisamos ouvir, precisamos aceitar, precisamos, Senhor, abrir os corações, a nossa mente. Preciso que a minha mente seja limpa pela tua bondade, pela tua misericórdia. E eu te peço aqui, Senhor, nessa manhã, perdão de tudo, porque eu estou aqui neste horário em que me foi determinado para estar aqui compartilhando, participando desta campanha maravilhosa, o qual foi levantada pela tua filha, o qual, Senhor, nesses dias, Senhor, vamos até completar 90 dias, Pai. Hoje é o 43º dia. São 43 dias de tantas coisas. São 43 dias de tantas palavras. São 43 dias de tantos ensinamentos. De tantas coisas maravilhosas que podemos navegar no rio do Espírito. Uma após outra, um dia após outro. Cada uma mulher que o Senhor coloca aqui e que deixa usar. E na verdade, eu não sou nada, não somos nada. O que nós temos é mesmo que abrir os nossos lábios e deixar que o Senhor use. É o Senhor que usa. O que eu tenho para dizer aqui? Após uma semana de tanta coisa que eu passei. Hoje é sexta-feira, Senhor. Nesta semana foi tão difícil para mim. Esta semana, Tu conheces a minha vida, os meus pensamentos, Tu sondas tudo. Ainda que eu quisesse me esconder do Senhor, ou esconder alguma coisa, eu não conseguiria nunca. E nesta semana, meu Pai, não foi fácil para que eu tivesse, para que psicologicamente, emocionalmente eu estivesse com domínio próprio, dado pelo Senhor. E assim eu não tenho nada para dizer. Na verdade, cada uma das tuas filhas que ministrou foram usadas poderosamente, o qual edificou tanto a minha vida. E hoje eu, na verdade, não tenho nada. A única coisa que eu sei dizer é que eu estou aqui, meu Deus, para eu ouvir a tua voz. Ouvir a tua voz. Porque o Senhor primeiro vai falar comigo. E eu quero te agradecer por essa manhã que o Senhor tem me dado. Muito obrigado, meu Deus.
Agradeço pela vida de cada uma dessas mulheres da Igreja Online. Agradeço pela vida das administradoras, que o Senhor abençoe, a pastora Liliana, a pastora Rayane, a missionária Nirene, a minha querida irmã Lígila, e assim todas as outras que são obreiras da casa do Senhor, diaconisas, mulheres que são evangelistas, que são pastoras, mulheres que são dirigentes da tua obra. Que o Senhor abençoe a vida de cada uma das que fazem devocionais, a oração da meia-noite, a irmã Maria do Ó, a pastora Lucinha, a irmã Lúcia Rodrigues, a irmã Lilian, a irmã Cátia, a irmã Rosana, Senhor, e as outras que são companheiras de um horário tão difícil, que para mim é difícil. Mas o Senhor tem fortalecido essas mulheres e elas estão de pé. Estão de pé, Senhor, sempre de pé, para estarem nesse horário orando, clamando pelo teu povo, pela tua igreja, pelas famílias, pelo nosso país, pelas nações, por aqueles que estão distantes, por aqueles que não conhecem a tua palavra. Eu te louvo pela vida de cada uma, Senhor, porque de uma forma ou de outra a minha vida é ministrada por elas. Eu sou ministrada pelos lábios dessas mulheres, pelas orações delas. Te louvo pela vida das que fazem devocionais, irmã Liana, irmã Limênia, todas elas que aqui estão em um horário ou em outro. Irmã Vanessa, todas elas, Pai, que em um horário ou em outro estão aqui, dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Que o Senhor vá de encontro a cada uma nessa manhã e abençoe em nome de Jesus. A palavra do Senhor nessa manhã, no livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler na Bíblia a linguagem internacional, na visão de hoje, que diz assim: Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor transforma em luz as minhas trevas. Em outra versão, bem similar, diz: Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas. E assim são várias traduções, mas a essência da palavra é a mesma. Amém? Amada igreja, nós estamos nesses dias de campanha, essa campanha maravilhosa, Crescendo Enquanto Confio. Crescendo enquanto confio. A cada dia que passa, no nosso crescimento espiritual, uma coisa que nunca vai poder faltar é a confiança no Senhor. Porque para crescer em Cristo, em graça e em conhecimento, tem que confiar. A confiança, nós vamos fazer, eu quero aqui fazer a simbologia de uma corda bem grossa. É apenas uma simbologia no aspecto humano. Vamos imaginar que temos que atravessar um caminho em uma ponte que ela só tem um lado, que não pode ir para o outro. E todos nós vamos atravessar. O medo vai ser muito grande, porque nós temos medo. Nós temos medo. Nós vemos os verdadeiros homens de Deus tiveram medo
Por que que eu e você não temos? Nós temos o exemplo de Abraão, o medo que fez mentir. Nós vemos Isaac repetiu a mesma coisa. Jacó abriu a boca e disse que estava com medo. Ele estava com medo. Davi teve medo. Se não tivesse medo, ele não tinha fugido. Tinha ficado ali no palácio e tinha enfrentado Saul, peito a peito, de homem para homem. Quer brigar? Quer me matar? Então vem aqui e me mata logo. Elias teve medo. E qual de nós não temos? Qual de nós, às vezes, não dá vontade de correr e entrar numa caverna e fugir e abrimos os nossos lábios e falamos? Porque o medo, ele atinge o coração, deixa o coração tão abalado que parece que levamos uma pancada. E então, vamos atravessar essa ponte à noite. Não é dia de lua clara e também não tem energia elétrica. Estamos em uma caminhada que muitas das vezes estamos assim. Mas acontece que se tivermos algum guia nos guiando, ele coloca a corda e diz: olha, segurem todas aqui. Segurem todas aqui. Ponham a mão e segure com firmeza. E aí o medo, ele vai dizer para nós: e se tiver alguma falha na corda? E se ela se quebrar pelo caminho? E isso e aquilo outro? Isso aqui é só uma simbologia, como uma metáfora, a palavra que se dá, eu esqueci aqui, uma alegoria, vamos dizer. Então, nós, nesta hora, a gente vai ter que confiar. Vai ter que acreditar que a corda não tem falhas, que a corda não vai quebrar. A corda, ela vai se revelar para mim de acordo com o que eu seguro. Se estivermos todas juntas, a corda, ela vai se revelando para nós, ela vai se revelar para nós em todo momento. Porque estamos atravessando, não tem lua. Nós não estamos vendo claridade aonde estamos pisando ou segurando, nem da lua, nem da energia elétrica. E o tamanho da ponte que vamos atravessar, ou o caminho, se for, digamos que seja no chão, nós não sabemos em que vamos pisar. Se tem alguma vala que alguma vai cair, vai precisar da ajuda das outras para levantar. Pode ser que isso aconteça? Pode ser não, isso acontece. Isso vai acontecer. Tem alguma vala que de repente eu tropeço, eu caio. Eu vou precisar que alguém me ajude a sair dali. E se tiver um buraco mais fundo, que eu vou precisar da ajuda que segurem nas minhas mãos para que eu saia dali. Não sabemos em que bicho vamos pisar. De repente, na escuridão, se for na terra, passando por esse caminho, que seja numa ponte, que seja na terra, que seja dentro de um pequeno riacho, um pequeno... Vamos imaginar o Val de Jaboque, aquele pequeno córrego, aquela nascente, que seja numa nascente, tem que ter alguma coisa, tem que ter uma pedra, tem pedrinhas, tem a pedra grande que eu posso tropeçar, você pode. Então a corda, ela vai se revelar para mim e para você de acordo com a força que nós seguramos. Porque diante de uma passagem, estamos em uma passagem que não tem lua, que não tem a energia, nada vai nos iluminar. Aí o caminho é longo,
Que tamanho é essa nascente se for dentro d'água? Que tamanho é essa trilhazinha se for na terra? E que tamanho é essa ponte se nós estivermos em uma ponte? A corda, ela vai de um lado ao outro. E eu e você temos que segurar com toda a força. Não dá nem para pensar assim, será que fulano está seguro? Será que eu estou segura? E todo mundo junto aqui. Não, nós só temos que segurar. Nós só temos que segurar, acreditar e passar. E quando chegarmos do outro lado, nos alegrar pela passagem. A confiança é como se fosse isso. Que passemos pelo alto, por uma ponte, em que uma corda está estendida para que a gente atravesse, chegue do outro lado, porque estamos sem condição de passar. Que seja na terra, que seja dentro de uma nascente. O que nós passarmos, se pisarmos por cima, qualquer coisa, qualquer bicho, inseto queira nos atacar, nós somos sujeitos a isso na nossa caminhada. É como um caminho. A nossa caminhada é um caminho bem estreitinho. Nós só temos que segurarmos no Senhor. Nos segurar nessa força. E saber que ela não vai quebrar. Saber que essa força não vai falhar com a gente. O Senhor é a nossa força. É a nossa força. Essa força, ela não falha. Ela não quebra. Essa força, ela não decepciona. Na situação em que ficamos, nós só temos que nos segurar. Confiar que vamos passar. Que seja na nascente que tem pedras, que seja na terra em que vamos pelo caminho, tem insetos, tem espinho, tem tudo pode acontecer. Que seja uma ponte que só tenha um lado, ou ela seja bem estreitinha, e nós temos medo de não chegar do outro lado. O que nos resta é confiar, acreditar que vamos passar, que vamos vencer, que vamos chegar do outro lado. E isso tudo, passando por uma prova dessa, é nessas provas de uma metáfora como essa, que nós sabemos que estamos crescendo em Deus, crescendo e confiando no Senhor. Esse é o nosso papel. Eu tenho que confiar no Senhor. Enquanto eu confio, eu vou crescendo a cada dia. Crescer no Senhor é acreditar. É acreditar que em tudo que possa acontecer na minha vida, o crescimento é para me sustentar aqui na caminhada. E o crescimento é para que eu não encerre a caminhada por aqui, independente das circunstâncias da vida. A reflexão de hoje, eu tenho que falar aqui a reflexão porque sempre me acontece isso. A reflexão, quando diz, em tempos de espera, muitas vezes nos sentimos cercados por trevas e incertezas. O caminho parece longo e os obstáculos intransponíveis. Mas é justamente na escuridão que a presença de Deus se torna mais evidente, guiando cada passo e revelando sua direção. É o que eu acabei de falar na alegoria que eu fiz, na metáfora em que falei. Aqui essa passagem de 2 Samuel é o cântico de Davi, quando ele faz aquele cântico
maravilhoso. E ele aqui, sendo perseguido e cercado por inimigos, reconheceu que sua força não vinha de si mesmo, mas da luz divina que iluminava até seus momentos nos mais sombrios. Salmo 18, versículo 28 e 29, ele revela isso. Mesmo quando não vemos soluções, o Senhor revela sinais, resposta e oportunidade para prosseguir com confiança. Como sempre, né, amadas, eu esqueço o banner da reflexão, perdão. Mas continuando aqui, as dificuldades não são a ausência de Deus, mas a oportunidade de percebermos sua fidelidade em cada detalhe. A luz que Ele acende em nossa vida transforma medo em coragem, dúvidas em aprendizado e incerteza em esperança. Cada desafio enfrentado com a convicção de que Deus é a nossa lâmpada, fortalece nosso caráter, nos prepara para testemunhar seu poder em situações que antes pareciam impossíveis. A espera se torna então em terreno fértil de crescimento espiritual, onde aprendemos que a luz de Deus nunca falha, mesmo quando o mundo parece desmororar ao nosso redor. A luz de Deus brilha mais forte quando tudo ao redor parece escuro. Confiar nela é transformar trevas em caminho seguro. Quando nós lemos 2 Samuel, capítulo 22, todo o capítulo apresenta um cântico de louvor. Um cântico de louvor entoado ao Senhor. Após o livramento de todos os inimigos. Então, quando existe essa introdução ao louvor, quando Davi canta celebrando o seu livramento, nós vemos nas passagens de versículo a versículo que ele descreve o perigo que ele enfrenta. Nós vemos aqui que ele descreve a justiça e a fidelidade de Deus. Nós vemos nos versículos que se seguem, o versículo 5, por exemplo, é uma passagem em que quando ele fala do perigo e do socorro divino, ele relata como clamou ao Senhor em sua angústia e como Deus ouviu seu clamor desde o templo. Ele descreve a resposta, sim, ele fala da resposta. É uma coisa tão maravilhosa que quando ele diz que a terra se abalou, Deus dando a resposta da sua boca, quando o Senhor, ele faz uma exclamação a Deus, que a resposta de Deus, a resposta do Senhor, ele acredita tanto, ele tem uma confiança tão grande, que a exaltação dele ao Senhor descreve que na resposta de Deus se vê como se relâmpagos, é como se ele estivesse na escuridão, mas o Senhor lança relâmpagos, ele abre assim aquela lâmpada, aquele flash de lâmpadas que a pessoa se vê até onde ela está. Quem mora em Brasília, eu já morei em Brasília, e eu lembro quando o relâmpago abria, parecia que a gente via ele chegar no chão assim, e clarear aonde ele batia. Porque Brasília, existem as áreas florestais assim, mas onde existe o plano piloto, que só é prédio, que só é apartamentos, condomínios. Hoje eu não lembro mais como é o plano piloto, mas quando os relâmpagos
abrem assim, plena, em cima do plano piloto, é uma coisa tremenda. Tremenda, parece que clareia tudo se for à noite. Vai lá embaixo assim, no solo, que deixa tudo claro. E nós vemos aqui, em 2 Samuel, que quando ele descreve o socorro divino, nós sabemos que ele teve medo, mas não deixou de confiar. Davi, ele foi chamado, ele foi escolhido. E quem é chamado e escolhido não vai desistir por causa do medo. Não vai voltar atrás por causa das dificuldades. Não vai ficar parado ali como se tivesse com uma paralisia. Porque uma paralisia, ela para a pessoa. Existe a paralisia infantil, que a criança ela ficou paralisada de uma perna. A paralisia infantil ela dá mais justamente na perna. E a paralisia cerebral e tantas outras é tipo dessa natureza. E se paralisou, parou. Ficou parado ali. Mas Davi, ele foi escolhido, ele foi chamado. Então ele não podia ter nenhum tipo de paralisia espiritual na sua caminhada. Porque Deus o havia chamado, ele foi o homem segundo o coração de Deus. E quando é segundo o coração de Deus, se eu sou segundo o coração de Deus, você precisa acreditar que é segundo o coração de Deus. Então não tem paralisia nenhuma que vá parar a sua vida. Você tem que crescer, desenvolver em graça e em conhecimento. Então nessa passagem maravilhosa, que nós vemos o relato aqui desse cântico, quando ele aqui exalta, quando ele descreve que a força de Davi, a vitória, tudo foi através do Senhor, através de Deus. Quando nós lemos os versículos a seguir, até chegar no 29, onde é o versículo da reflexão de hoje, ele exalta ao Senhor como a rocha, a fortaleza, preparando-o para a batalha, dando-lhe força. Olha, preste bem atenção. Batalhas da vida nos fazem crescer. Porque quando ela termina, que nós paramos e falamos assim, meu Deus, não é que eu passei por isso? Respira. A gente faz isso, meu Deus, como foi que eu aguentei? Você não sabe? Eu não sei. Foi o Senhor que te preparou para esse crescimento. A batalha. Você lutou, batalhou e você não morreu, não. Você venceu, eu venci, nós vencemos. Nós vencemos. E por que nós vencemos? Confiando no Senhor. E essa confiança nos fez crescer muito durante essa batalha. É por isso que você hoje, pode abrir a boca e contar testemunho do poder de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Aqui essa tradução já é dessa forma. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Ou seja, nessa tradução, porque para quem estuda, sabe que as palavras, ela tem, de acordo na posição da frase, do versículo, ela tem vários significados. O Senhor derrama a luz nas minhas trevas. Quando ele se expressa dessa forma, não é que não existisse imperfeição nele, não existisse imperfeição em Davi. Ele não era isento de pecados, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, o qual ele se humilhava diante do Senhor.
E Deus dava ali a resposta. O Senhor dava a resposta das suas orações, das suas palavras humildes, derramadas, de coração derramado diante do Senhor. A palavra puro é usada para se referir assim a uma pessoa sã e íntegra. Vamos dizer isso. E nós vemos aqui no cântico toda a exaltação desse versículo, a exaltação ao Senhor. Toda exaltação. A força, a vitória que veio do Senhor. Um louvor e gratidão ao Senhor. Existe aqui, quando nós lemos todo o versículo, vemos que tudo que Davi falava era de coração voltado, de uma gratidão que não tinha explicação. Quando ele diz no 29, o Senhor derrama a luz nas minhas trevas, está confessando com seus lábios. Aqui, a treva significa, tem o encaixe de que o momento da perseguição, o momento do medo, o momento do pavor, do desespero, é como se a pessoa estivesse no escuro. No escuro. Porque realmente, muitos sentidos da nossa vida, parece que nós estamos em uma escuridão que não tem saída. Mas de repente, quando realmente confiamos no Senhor, a lâmpada se acende. Eu quero contar para as irmãs uma coisa aqui que aconteceu comigo. Amadas, quando eu fui morar na nossa terra, no sítio, eu tinha medo de tudo. Eu nasci no interior, vamos dizer assim, eu nasci na roça. Uma menina pobre, nasci na roça. Eu fui criada na roça, no interior. E aos 12 anos, eu passei a morar na capital a partir de 12 anos. Os anos se passaram, e aos praticamente 50 anos, eu voltei a morar dentro da roça, vamos dizer assim. Mas aí eu casada, e quando eu cheguei do outro país, nós tivemos que morar na nossa terra, porque até aí nós não tínhamos funcionário, e funcionário éramos nós mesmos. E eu tinha medo. Eu tinha medo, porque eu havia chegado de um país que eu morei em uma cidade que eu não... Morei ali tantos anos, eu não vi assassinato, eu não vi assalto, eu não vi nada disso. E uma vez eu conversando com uma senhora polonesa, ela disse para mim que morava ali há 25 anos, ela nunca viu um assassinato e nem tampouco um assalto. Então a gente chega com isso na mente e tem medo de tudo. E eu passei muitas experiências quando eu fui morar na nossa terra. E o meu esposo, como ele já conhecia tudo, apesar de ter passado muito tempo fora do país e trabalhando em outras áreas da vida dele, mas ele sabia lidar com animais, com os cavalos, com o gado. Ele sabia lidar com tudo. Quem não sabia era eu. Eu nunca possuía essas coisas. Eu nasci no interior, mas eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Então, meu esposo sabia lidar com cavalo, ele conhecia tudo e mais um pouco
como lidar com cavalos, com gado, com tudo isso. Ele sabia tudo. E aí ele me testava muito. Eu não sabia, eu tinha medo até de subir no cavalo. E ele fazia testes comigo. E um dia ele falou que iria, ele ouviu o mugido de uma vaca longe. A nossa terra ela é bem grande. Na verdade, alguns dizem a fazenda da tia Fran. Eu não, eu digo é a minha roça, para a glória de Deus. E ele ouvia de longe, os ouvidos dele alcançava a distância. E ele disse para mim: essa vaca, ela é mãe, o bezerro deve ter nascido, ou ela está de bezerro novo. E essa vaca, o bezerro caiu em algum buraco e ela está chamando, e ele está chamando por ela. E isso eram já quase 19 horas. E aqui o sol de Rondônia tem a época da virada de sol, que 7 horas da noite, ou seja, 19 horas, ainda é sol. E ele disse que ia ver. E eu, com meu coração na mão, eu disse: não, então pode ser lá o outro cavalo que eu vou também. Aí lá vai nós dois. Nessa história, nós voltamos para casa quase 21 horas, à noite. O cavalo conhecia o caminho, era só soltar. Ele mesmo levava a gente para casa. Mas eu tinha tanto medo, que eu me senti como se eu estivesse em uma escuridão tremenda, onde o cavalo ia tropeçar, onde ele ia me jogar longe. Tudo rodava na minha cabeça. E nós atravessávamos um riacho, um rio, a parte do rio que fica dentro da nossa terra. E o meu marido, tranquilo, atravessou e me largou para trás. Porque o medo falava mais alto. E ele disse assim: por que tanto medo? Pode soltar as rédeas, que o cavalo ele passa com você pelo rio, ele sabe o caminho. E eles são companheiros, aonde um vai, o outro vai. Eu não conseguia confiar. O medo era grande demais. E aí, quando chegou mesmo na passagem que o cavalo tinha que descer, para mim ele ia escorregar, ele ia me jogar no chão. Meu Deus, mas quanta síndrome de pensamentos. Meu pai. E aí o meu marido passou, atravessou e me deixou para trás. E aí, amadas, eu disse: Senhor, me ajude a vencer isso aqui. Aí eu disse: não, é aqui a minha casa, é aqui a minha vida. Ou eu enfrento e aprendo, ou eu vou ficar o resto da vida paralisada. E eu fechei os olhos e disse assim: meu Deus, a minha vida está nas tuas mãos, guie esse animal. E soltei, eu havia prendido, eu puxei o freio, o cabresto, e aí eu prendi o animal. E ele disse do outro lado do rio: solta, não faz isso. E aí eu soltei, fechei os olhos e disse: Senhor, a verdade, eu não confio no animal, não confio em nada, eu só confio em Ti. Se eu chegar do outro lado é porque o Senhor me levou. Aí soltei ali a corda, o cavalo desceu comigo, passou no rio e eu de olhos fechados. Quando eu senti vontade de abrir os olhos para ver onde eu estava, a que altura ele já tinha passado tranquilamente, que eu abri os olhos, foi que eu vi a lua iluminando até a terra. A lua estava clareando em cima de mim, em cima do cavalo, que eu olhei para baixo e vi a areia no fundo do rio. As irmãs vejam, num pequeno detalhe, como Deus é tremendo. Quando Davi exalta o Senhor, falando que a voz de Deus foi como um relâmpago, clareando tudo. Foi o que me aconteceu. Quando eu fechei os meus olhos e disse: eu não confio no cavalo. Eu não confiava mesmo.
Eu disse, eu só confio em ti. Porque se eu chegar do outro lado, foi o Senhor que passou. E o cavalo desceu tranquilamente. E quando eu senti já aquela força para abrir os meus olhos, foi que eu vi que a lua estava tão clara. Ela iluminou as águas. O córrego estava baixo. Era época de chuva, mas o córrego ainda não tinha transbordado. Ou seja, quando ele enche muito, as águas chegam na sela do cavalo, a gente se molha toda. Eu já passei com meu marido, com as águas, com o cavalo só com o pescoço de fora. Eu já passei por essa experiência. Mas nesse dia não. Mal chegava nos joelhos dos animais. E aí foi quando eu abri os olhos, que a lua clareava tanto, que eu olhei as águas, foi que eu vi a areia. A luz do Senhor iluminou tudo para que eu visse que em qualquer momento da minha vida, em qualquer detalhe, por menor que seja, as pessoas podem acharem que aquilo ali foi muita sorte. Não existe isso, tudo é o Senhor. O mínimo detalhe Ele cuida. E é nesses mínimos detalhes, não precisa ser uma prova tão grande para nós crescermos enquanto confiamos no Senhor. Basta um mínimo detalhe para que nós possamos crescer no Senhor e saber que Ele é quem cuida, Ele é que protege, Ele está ao nosso lado, Ele nos segura pelas nossas mãos, Ele tem cuidado da minha vida, da sua vida, e em tudo Ele dá a resposta que eu e você buscamos. Senhor, ilumine meu caminho mesmo quando não vejo saída. Que a tua luz seja o meu guia na espera e que eu possa caminhar com fé, coragem e confiança em ti. Em nome de Jesus. Essa é a oração que nós temos. Não é porque nós fazemos esta oração na reflexão, não copiamos. Mas essa oração aqui, ela fala justamente do que eu acabei de contar para as irmãs. O conteúdo dessa oração é realmente o momento em que não vemos saída. Num pequeno detalhe, eu não via saída. Porque eu achava que o que ia me acontecer era eu cair, quebrar uma perna, quebrar os braços. Ou até mesmo, meu Deus, o medo de dar um jeito na coluna ou quebrar, meu Senhor. Então, aquele momento ali, para mim, se tornou como se eu estivesse numa escuridão tremenda. Até a hora que eu disse que eu não confiava no animal. Que a minha confiança era no Senhor, e se eu chegasse do outro lado do rio, é porque o Senhor tinha me levado. Senhor, meu Deus. Pai, mais uma vez eu quero te agradecer aqui. Muito obrigado. Muito obrigado por essa manhã, Senhor. Essa manhã de ensinamentos que o Senhor tem trazido aqui para nossas vidas, para os nossos corações. A cada dia, Pai, eu não posso deixar de confiar em Ti. Eu não posso dizer que a minha confiança está no que eu posso fazer, no que eu sei fazer, no que eu sou capaz de fazer. Pois a Tua palavra diz bem claro para mim. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não encostes. E não reconheça, e não te estribes. E não me apegues ao meu próprio entendimento. A tua palavra diz bem claro que eu preciso reconhecer em todos os meus caminhos
em todos os caminhos, que é o Senhor que endireita as nossas veredas. Que eu não seja sábia aos meus olhos. Não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Eu sei, eu faço, eu sou capaz. Eu tenho potencial. Eu não tenho nada disso. Não tenho nada disso, Senhor. Na verdade, eu preciso reconhecer que é o Senhor quem endireita as minhas veredas, os meus caminhos, os meus passos. Eu preciso reconhecer que eu preciso confiar em Ti a cada dia de todo o meu coração. Como diz a Tua palavra. Eu preciso reconhecer que eu não sou sábia em nada. Aos meus olhos, não. Senhor, eu preciso reconhecer que o temor a Ti é que nos dá sabedoria e nos aparta do mal. Como diz a Tua palavra, é crescendo em Ti, Senhor, que vemos que nas lutas da vida, quando passamos por trilhas que muitas das vezes nos fazem sentar sem querer mais continuar, por momentos de medo, onde nos sentimos na escuridão, por momentos difíceis que achamos que não tem portas, que não tem saída, mas existe saída. Cada reação que temos, Senhor, de parar, de não continuar, de desistir, nós estamos simplesmente vulneráveis a uma paralisia espiritual, que vai parar os nossos ossos, vai parar a nossa mente, os nossos olhos, nós não vamos ver mais as Tuas maravilhas, os Teus milagres, não contemplaremos mais o Teu poder. Vai parar a nossa audição, onde não vamos ouvir mais a Tua voz. Senhor, está repreendido em nome de Jesus, essa paralisia espiritual na minha vida, nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, abre nossos olhos, a nossa mente, o nosso entendimento. Senhor, toca em nossos corações. Se pararmos pelo caminho, qualquer atitude nossa negativa, dizendo, eu não vou mais, eu não quero mais, não adianta mais, eu não sirvo mais. É uma paralisia, Senhor. E nós não temos essa paralisia. Não está, Senhor, declarado na nossa vida. O Teu chamado é para nós ficarmos parados, doentes. Não. O Senhor nos chamou para caminhar, para enfrentar desafios. Para enfrentar desafios, Senhor, para vencer as provas, para Te conhecer, que diante da luta, dentro da prova, dentro da batalha, para Te conhecer mais. Para Te conhecer mais, meu Deus. Por isso, Pai, eu Te peço, no momento difícil, aumenta a minha confiança, aumente a nossa confiança, porque temos a certeza que a Tua luz resplandece sobre nós. Eu quero resplandecer dessa luz. Eu quero resplandecer dessa luz, meu Deus. Que essa luz seja resplandecida sobre a minha vida, sobre a vida das minhas irmãs, sobre a vida desta igreja online, Jardim da Oração, sobre a vida de todas essas mulheres de Deus que faz a Tua obra, meu Deus. Não só aqui online, mas presencial. Que resplandeça a luz do Senhor sobre a vida de cada uma. Que resplandeça a glória do Senhor sobre a vida de cada uma. Levantando, transformando, renovando, restaurando, batizando com o Espírito Santo, recebendo a unção do Senhor. Neste dia, nessa manhã maravilhosa, que resplandeça essa luz divina sobre todas. E que a nossa confiança no caminho, pela estrada, pelos vales, se passarmos até pelos montes, se passarmos por uma ponte, por terra,
pela nascente, aonde nós pisarmos, estamos segurando no Senhor, sem medo, porque é nessa segurança, é esta confiança que o Senhor se revela para nós. O Senhor se revela para nós a cada dia, que é Deus, o Deus das nossas vidas, o Deus que cuida de mim, que cuida de cada um aqui presente. E assim, Pai, que nós possamos crescer em graça e em conhecimento, crescer no Senhor. Crescer em Ti é não desistir, nem na hora do medo, nem na hora da luta, na hora da batalha. Crescer no Senhor é caminhar, é ir avante, é ir para frente. É saber que estamos atravessando um mar que já se abriu para nós para passarmos, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por essa certeza, Pai. Muito obrigado. Eu te louvo, eu te agradeço. Que o Senhor continue falando aos corações, que é cada mulher que vai ministrar amanhã, depois de amanhã, até terminar todos esses dias dessa campanha, o Senhor use tremendamente, o Senhor use poderosamente para trazer aos nossos corações, para falar conosco aquilo que o Senhor quer. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a tua igreja de um modo geral. As administradoras, todas as irmãs aqui presentes, aquelas que ainda vão ouvir, aquelas que não estão aqui, que estão trabalhando, mas que depois vão ouvir a tua palavra. As que acompanharam, Senhor, vai ser com cada um agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.